falar um pouquinho sobre a Bíblia com vocês. Quem escreveu? Quanto tempo? Será que esse livro é inspirado? Bem, 2 Timóteo 3,16 diz que esse livro é inspirado por Deus e ele é útil para ensino, para repreender ou refutar, para corrigir e educar na justiça, né? Há algum tempo eu lendo uma matéria, a matéria dizia o seguinte, que o ateu diz que não há Deus, o cristão diz que há um só Deus, o panteísta diz que tudo é um Deus, né? E o agnóstico diz que se ele existe mesmo, e é possível que exista, eu não tenho como provar, então não posso crer. E Epicuro, há muito tempo atrás, ele diz, ou Deus quer abolir o mal e não pode, ou ele pode, mas não quer. Se ele quer, mas não pode, ele é impotente. Se ele pode e não quer, ele é cruel. Mas se Deus tanto pode quanto quer abolir o mal, como pode haver maldade no mundo? E essas argumentações sempre têm vindo para colocar Deus em xeque na parede, como se Deus ele realmente não fosse o Deus soberano e a sua palavra não fosse a verdade absoluta. Mas é muito interessante. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, se você considerar Paulo e seus amigos, mais um pouco. Eram reis, profetas, homens muito cultos, como o próprio Paulo e Moisés, pescadores, camponeses, boiadeiros, né, pastores de ovelhas, 3 línguas diferentes, hebraico, aramaico e grego, e num período que compreende talvez 1500 a 1600 anos, do ano ali 1500 a.C. a ano 100, depois do Senhor Jesus vir ao mundo, né? Então você olha esse monte de gente diferente, esse tempo todo, e você vai encontrar a unicidade, a ligação em todos os tempos, tudo se cumprindo absolutamente como foi escrito. Isso seria impossível, a menos que houvesse alguém maravilhoso e extraordinário demais, chamado Deus, por trás desses homens, os inspirando. Lee Strobel, jornalista e ateu, ele se converteu tentando provar que a Bíblia era uma grande mentira. E ele então buscou 800 aparentes contradições. Por exemplo, um evangelista fala que viu um anjo, outro evangelista fala que viu 2 anjos, e eles contando a versão de cada um da história que eles vivenciaram de maneiras diferentes. Bem, a conclusão dele foi o seguinte: se eu não consigo explicar, não quer dizer que a Bíblia não tenha explicação, só quer dizer que eu não sou competente o suficiente para explicar. Resultado, Lee Strobel olhou a Bíblia, ele viu a coerência dela, e embora fosse ateu e um jornalista muito minucioso, ele olhou e falou assim, eu tenho que me render a esse livro, porque não pode haver um outro autor por trás de todos esses homens que não fosse o grande Deus, Criador de todo o universo.